mas o verdadeiro motivo, a verdadeira vontade é estar no centro da vontade de Deus. É ser igual Daniel. Daniel ficava lá no cantinho dele, adorando a Deus. Daniel não gostava de se apresentar, nem Sadraque, nem Mesaque e Abednego. Só que quando você está na direção do Senhor, Deus ele te leva, às vezes ele precisa de te colocar em alguns lugares ou em algum patamar, por assim dizer, para você ouvir, né? De repente você não pode estar do lado do rei. Vamos colocar aqui, lá naquela época, não sei, vamos botar um jogador de futebol do lado do rei, vai estar um pouco longe um do outro. Então Daniel foi feito príncipe, e aí sim ele podia estar ali do lado do rei. E o rei assim soube quem era Daniel, assim soube quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo depois, um pouco, que Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado dentro da fornalha, porque eles não se dobraram para um Deus de Nabucodonosor, que ele já tinha acabado de conhecer o Deus de Daniel, tá? Aí aqui sim, aqui ele vem aqui, né? Então pela segunda vez, capítulo 3, versículo 29, está assim: Nabucodonosor, o rei, agora ele conheceu Deus mesmo, que ele põe assim: portanto eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Aqui o nome de Deus foi exaltado através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que tem um porém: às vezes você não é livrado da fornalha, você tem que passar nela, porque é no fogo que refina o ouro, é no fogo que tira as impurezas do ouro, é no fogo que o carbono ele é feito numa das mais altas temperaturas. Existem dois meios, para quem não sabe, né, que o carbono é feito. Um é no núcleo da Terra, onde as temperaturas são extremamente altas. Ali o carbono vira um diamante, é o mais caro que tem. E o outro, o ser humano aprendeu que a matéria-prima do diamante é o carbono, e ele pega o carbono e enfia dentro de uma máquina que chega a elevadas temperaturas e vira um diamante. Só que o que é feito no núcleo da Terra tem muito mais valor do que o que é feito aqui, né, numa máquina industrial, por assim dizer. Então, o livro de Daniel vai falar muito na nossa vida que Deus ele opera através de nós, por nós ou para nós. Mais para frente, um pouquinho, o rei tinha feito outro decreto. Aí ele colocou que, na verdade, né, pessoas do reinado, vamos dizer, governadores, eles tomaram empatia com Daniel, não gostava, achava que ele era santo demais e resolveram armar uma cilada para Daniel. Daniel orava 3 vezes a Deus por dia, então isso eles usaram a adoração de Daniel para acusar Daniel perante o rei, e o rei ele não se tocou na hora que o que estava fazendo e a permissão de Deus, que eles estavam armando para Daniel, para acusar Daniel, para querer matar Daniel. Então Daniel ele vai jogar na cova dos leões. E o rei tinha tanto amor por Daniel, que, se eu não me engano, aqui já era o filho, né? O filho de Nabucodonosor, são 2 filhos aqui que Nabucodonosor tem. Um, né, Belsazar, vou voltar um pouquinho que eu pulei ele, né? Falei que ia falar aqui do livro em si, que Deus me deu ali. Belsazar ele pega como rei e acha que ele pode entrar dentro da casa do Senhor, e ele entrou dentro da casa do Senhor, pega os utensílios antigamente, né? Hoje também, em certas igrejas ainda tem, ele pega os cálices da casa do Senhor, chama
o pessoal, né, à vista dele que ele gosta, os amigos mais íntimos dele, e pega o cálice da casa do Senhor e começa a beber e leva para lá mulheres, levam para lá concubinas, levam para lá os governadores, e ele não teve, como é que eu vou falar para vocês, um respeito, né? Ele não respeitou a casa do Senhor, ele não temeu ao Deus dele. Então ele viu uma mão escrevendo na parede, só ele teve aquela visão. Então a alegria que estava no rosto dele pelo vinho que ele já tinha tomado, por tudo que ele já tinha feito, ele esmudece, ele fica mudo, ele estremece e os joelhos dele começam a bater um no outro. Então mais uma vez é chamado Daniel. Daniel chega para ele e fala para ele assim: o rei, então dele foi enviada a parte da mão e está em Daniel 5:24, né? Daniel chega e fala para ele, então você viu, né? Então dele foi enviada a parte da mão, escrito foi essa escrita, e este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Uzarfim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Então ele nem começou o reinado dele direito, e ele não levou em consideração Deus do pai dele. E a palavra um pouquinho antes vai falar, Daniel chega falando para ele, não chega logo aqui não, Daniel chega falando para ele assim: ó rei Belsazar, então Daniel respondeu e disse perante o rei: fique para ti os teus presentes e dá as tuas recompensas para o rei, e contudo lerei o escrito para ti, rei, e farei conhecida a interpretação, né? Aí está aqui mesmo. O rei Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor o reino e majestade, glória e honra, e por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria mantinha vivo. Aqui Daniel estava falando de Nabucodonosor, o poder que Deus deu a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, quando conheceu a Deus, ele se colocou na posição. Ele temeu o Deus de Daniel e aprendeu que o Deus de Daniel não tem limite. Ninguém consegue bater de frente com Deus. Então ele aprendeu que a quem quisesse também, quando Deus te dá o poder, Deus pegou para Moisés e falou para Moisés. Moisés, a palavra fala que era um homem muito manso. E Deus chegou para Moisés e falou: eu te coloquei por Deus para esse povo. Então toda a questão que tinha, Moisés corria para o pé de Deus e ia pedir a Deus explicação. Moisés não deixou o nariz dele subir assim, e querer fazer do jeito dele. Moisés, além de ser um homem muito manso, ele era muito humilde. Ele falava com Deus face a face. Certa vez chega o sogro de Moisés, Jetro, e fala para ele, pergunta para ele o que era aquilo, que o povo vinha perguntar a Moisés o que ia fazer, né, por ser um homem, né, que todo mundo conhecia, que falava face a face com Deus. E Moisés explicou para Jetro: não, eles iam passar para mim, tal. Só que era o povo todo, era o reinado todo ali, era aquele monte de pessoas que tinham saído do Egito lá, que vinham fazer as perguntas que eles não conseguiam, que eles arrumavam os problemas. Então Jetro deu um parecer para Moisés, e Moisés achou bom. Moisés podia falar assim: olha, Deus, eu falo face a face com Deus, Deus não falou isso comigo, por que eu vou fazer o que você está me falando? Se for para me fazer isso, Deus vai falar comigo. Não, ele achou plausível e fez, porque Jetro também era sacerdote. E ele não estava ouvindo o conselho de um ímpio, ele estava ouvindo o conselho de um homem de Deus. E não é porque era sogro dele, é porque o conselho que Jetro deu para ele foi um conselho bom, não foi um conselho mau. Se fosse mau, Deus falaria para Moisés que o conselho era mau. Então, aqui, vai falar aqui, porém, quando elevou o seu coração, Nabucodonosor, e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi despojado do seu majestoso trono e tirado-lhe a sua glória, e ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como um dos animais, e a sua habitação foi como um jumento selvagem. Ali
alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem Ele quer. Se Deus te dá, meu irmão, não deixe o orgulho subir a sua cabeça, não. Se você vê seu irmão pecar, ou às vezes ele tem um cargo maior, ou ele erra porque somos humanos, não fala que você pode errar também não, porque todos nós vamos ser apresentados diante do tribunal de Cristo e vamos ser julgados para receber segundo as nossas obras, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Se as suas obras for boas, você vai para o céu. Se for má, que misericórdia que nós não possamos ouvir isso, mas Deus vai dar aquela que todo mundo, aquele que não conhece, sabe que a palavra está escrita, que Deus vai falar: nunca tivemos parte. A pessoa está dentro da igreja às vezes a vida inteirinha e ouvir do próprio Jesus Cristo, que hoje é seu advogado, mas a palavra já está escrita, já está declarado que todo o poder foi dado a Ele, e Deus, ninguém vai julgar naquele dia, a não ser os que depois de Jesus julgar, ficar, vamos dizer, sobrar na terra, porque depois que o corpo for transformado em glória e a igreja subir com Jesus Cristo, aí tem 7 anos de tribulação, de aflição. Aí muitos vão se arrepender do que podia ter feito hoje e não fez. Assim como Nabucodonosor teve a chance dele de recobrar, voltou a mente dele, e ele fala, bem aqui, ó, estabelece quem que é, tem filho, um pouco mais atrás que fala, né? Que a mente dele volta e ele fala, realmente Deus ele abate e exalta quem ele quer, e não há ninguém que possa se opor a ele. Ele não tem trono para julgar ele, só que Deus julga com justiça, ele jamais vai te pesar com injustiça. A balança de Deus ela é certinha, não tem, por isso que tem os livros das obras, os livros dos feitos, os livros das almas, vão ser todos abertos, e vai ser apresentado todas as suas obras, quer seja elas boas, quer seja obra de cura, de libertação, tudo, e obras de pecado, não sei tudo que vai passar na sua frente. Você pode até falar para Deus que não é você, que a palavra fala que muitos vão ranger os dentes naquele dia, muitos, eu creio, né, pelo orgulho que o homem tem, uns vão falar assim, o Senhor está inventando para me mandar para o inferno, tantas coisas eu fiz, nunca tivemos parte, a parte de mim, maldito para com o diabo, seus anjos. E aí a pessoa para a carne, ela vai perder o melhor dessa terra, ela vai perder aqui dentro da casa do Senhor, adorando, mentindo para ela mesma, não deixando Deus moldar ela, porque muitas das vezes, meus irmãos, e é fato, você é colocado na prova, e eu também, para a gente ser aprovado, porque Deus, Ele vai dar para a pessoa, mas Ele dá as coisas das pessoas de pouquinho em pouquinho. Quando você vai subindo o degrau, Deus vai te dando. Só que quando você chegar lá em cima, não faz igual Nabucodonosor não. Não fala que tudo que você conquistou foi com o seu braço. Mas a gente não é nada, nós somos pó. Nós podemos falar que somos miseráveis, pobres, cegos e nu, igual o apóstolo Paulo falou. Quando ele começou a caminhada dele, ele falou: bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que está diante de mim, este eu faço. Mas mais para frente um pouquinho você vai lendo os livros e as cartas, porque Paulo vai chegar mais na frente, ele vai falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo aprendeu que sem amor nós não somos nada. Ainda que nós falamos a língua dos anjos, e quem pedir recebe. Deus ele não joga nada na cara não, tá? Deus ele não, você quer, toma aí de qualquer jeito, toma meu filho, você quer, então usa da maneira que eu convém, mas usa para o meu reino. Pediste mal, recebeste mal, porque pede mal, e se pedir para o reino de Deus, tudo ele vai te dar. O apóstolo Paulo chegou a falar que de todos os dons, o amor é o maior. Porque se você ama seu irmão, você tem compaixão por ele, você quer ver ele bem. Se você vê seu irmão na prova, você quer estar com ele, ou você vai orar por ele. Você não vai amaldiçoar ou rir dele, achando que você é melhor que ele. Muitas das vezes você acha que é melhor que seu irmão, mas a sua alma, Deus sonda seu coração, Deus nos sonda.
Então, muitas das vezes por dentro você é pior que o seu irmão. Não existe cargos para salvar as pessoas. A salvação ela é individual. A salvação é individual e não tem ninguém que vai levar ninguém para o céu se não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque Ele é o caminho. Muitas das vezes é sofrimento. Parece que Deus nos esqueceu, mas Deus está querendo saber se você é um verdadeiro adorador. Porque Jesus, ele além de 40 dias de jejum, ele foi levado para o deserto e aparece para ele o próprio Lúcifer, meu irmão, o próprio Satanás, que começa a oferecer para ele o mundo inteiro. Ele não tem nada. Como é que ele vai te oferecer uma coisa que ele não tem? Já parou para pensar? Se tudo foi feito através de Jesus Cristo, por intermédio dele, por que Lúcifer, ou Satanás, Lúcifer não estava no céu, era um anjo de luz, foi criado perfeito aos olhos de Deus, só que no coração dele ele começou a maquinar coisas para tomar o trono daquele que o criou. É a mesma coisa da gente, não tem muita diferença. Às vezes a gente quer derrubar alguém para sentar no lugar dela. Ninguém toma nada que é de ninguém, porque Deus não deixa. O seu é seu, de fulano é de fulano, e de ciclano é de ciclano. Você não consegue. Jesus ainda vai falar assim: na cadeira de Moisés sentam os escribas e fariseus, mas eles não fazem igual Moisés. Você sentar na cadeira é fácil, mas você receber a unção que Moisés recebeu não é fácil. É muito difícil. A palavra ela tem me confrontado todo dia. E quando eu cheguei na igreja, eu abri a palavra do Senhor no livro de Daniel, quando eu vejo Daniel ser jogado na cova dos leões, aí Belsazar morreu e o irmão dele, o outro filho de Nabucodonosor, assumiu. Ele estabelece outro rei e coloca Daniel acima de todos os príncipes, porque ele viu que era um homem de Deus. Então, quando Daniel é jogado dentro da cova dos leões, o rei não dorme pelo amor que o rei tinha por Daniel e pela confiança que um tinha por outro, a intimidade, a amizade. Igual a Bíblia fala que tem amigos mais chegados do que irmãos. Aquele rei sentia o próprio Deus quando Daniel estava do lado dele, quando Daniel estava falando com ele. Então ele perdeu o sono, ele dispensou os músculos e ele, com convicção de todas as coisas que ele viu Daniel falando e Deus operando através da vida dele, ele fala: Daniel, o teu Deus vai te livrar da cova dos leões. E o próprio rei, através de conselho de alguns amigos que tomaram rixa de Daniel porque ele orava, praticamente Satanás que olhou para Deus e falou assim: ó, eu tenho um poder também, porque botar meu trono do lado dele ou acima dele para poder fazer igual a ele. Gente, é só buscar. Pedir, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu te mostrarei o Consolador. Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é amor, Deus, Ele é misericórdia, e Ele está à nossa porta todo dia. Todo dia Deus está lá batendo. Todo dia, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, abre a porta do coração para Deus entrar, meus irmãos. Não deixa Deus do lado de fora, não. Nos dias mais difíceis das nossas vidas, você pode ter certeza que quando você clamar, você vai precisar de clamar nos dias mais difíceis. Nos dias mais difíceis das nossas vidas, é só orar, que aí vai acontecer o que aconteceu com Daniel aqui, ó. Daniel fala para o rei: ó rei, vive para sempre. Deus mandou um anjo aqui dentro da cova dos leões, porque ele não achou em mim iniquidade, nem contra ele, nem contra o Senhor, ó rei.
que vive para sempre. Então o rei pede para tirar Daniel de dentro da cova dos leões. E aí eu te falo, igual Mardoqueu, Amã armou a forca para Mardoqueu, esses homens armaram a cova para Daniel. Esses homens foram jogados dentro da cova e foram estraçalhados. O problema é que eles amaldiçoaram ele, as mulheres e os filhos. Foram todos eles jogados dentro da cova dos leões e foram todos estraçalhados. A palavra fala que antes de bater no chão já tinha se quebrado todos os ossos dos corpos dele. E Daniel estava lá no meio dele e nada o aconteceu. Porque quando você está na direção de Deus, Daniel estava dentro da Babilônia. A Babilônia é um castigo que o povo que se diziam servo do Senhor, o Israel, por assim dizer, recebeu um juízo, uma sentença do Senhor, porque eles foram adorar outros deuses. Eles deixaram de olhar para Deus. Não dê o crédito, a honra e a glória de Deus para ninguém. Não faça tal coisa. Não peques contra Deus e contra o Espírito Santo. Deus fala que Ele tem ciúme do nome dEle e que Ele é zeloso e do nome dEle Ele toma partido. Então Ele colocou aquele povo todinho embaixo do jugo de Nabucodonosor. Só que eles não ficaram pouco tempo, meus irmãos. Nabucodonosor, ele judiou bastante daquele povo, tá? Não foi pouco não, até ele conhecer Deus e saber que Deus é Deus, ele judiou muito daquele povo. Isso é para nós hoje, meus irmãos. Existe a graça, existe Jesus Cristo. Só que quem, Jesus fala, eu não vim abolir a lei, eu vim trazer a espada. A espada está aqui, ó. Eu vim trazer a palavra. É assim que Jesus está falando. Eu não vim abolir a lei, porque a lei ninguém abole ela. Mas a graça, quando você está embaixo da graça, você não está na lei. Quando você está fora da graça, você está debaixo da lei, do juízo de Deus. Então que nós possamos buscar Deus, que é difícil, meu irmão. Não é fácil para essa carne aqui rejeitar, ela morrer todo dia. Ela quer todos os prazeres desse mundo, pensamentos que vêm nas nossas cabeças. Ou nós vemos as pessoas fazendo errado, às vezes um esposo ou esposa. Só que errar é humano, não esqueça disso. Errado, dependendo, a palavra condena, só tem dois pecados: um que tem perdão e um que não tem perdão. Só que você tem que se arrepender de todo o coração. Quando aquela mulher que é pega em ato de adultério é levada diante de Jesus Cristo, ali Jesus mostra para todo mundo: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Todo mundo sai, só ficou ela. Jesus fala com ela: vai e não peques mais, porque o pecado nos faz separação de Deus. Aquele que ama o mundo não ama Deus. Está na palavra. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E o primeiro mandamento, meu irmão, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, intelecto, alma, corpo, espírito e coração. Nós erramos e Deus sabe que nós erramos, mas que nós acertamos mais do que erramos. Saulo, ele fez muita coisa errada na vida dele, está na palavra aqui escrita. Ele fala que ele dizimava o povo de Deus, ele assolava a igreja do Senhor, achando que estava fazendo certo, porque ele foi instruído daquele jeito. Mas para nós, meus irmãos, não falar que fulano, beltrano, ciclano te ensinou errado. Tem aqui, uma palavra que tem aqui que muita gente usa: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente serás livres. Não deixa a liberdade que Deus te dá, porque Ele te dá. Tudo eu posso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo edifica.
Se eu morri para o mundo, como é que eu vou estar falando mal do meu irmão se eu fazia isso quando eu estava lá fora? Se eu ia para o rock, sair na porrada com os outros, dar paulada com os outros, procurar machucar alguém, procurar fazer tudo que é prazer, tudo que Satanás se agrada. Satanás, ele visa só sua alma, meu irmão, porque esse corpo aqui, ó, não vai entrar nem no céu e nem no inferno. Mas a alma é o bem mais precioso que nós temos. E essa palavra aqui, ó, Daniel, quando eu li ali, eu até chorei quando eu vi o rei falando: Daniel, o teu Deus vai te livrar. Aleluia! O teu é a confiança que o homem que não servia a Deus via no homem que servia a Deus. Mas o homem que não servia a Deus, ele temia a Deus por causa do outro que servia. Ele via o próprio Deus, porque Deus, o que Daniel falava e fazia, ele declarava, igual o apóstolo Paulo lá na frente vai falar. Tudo que eu fiz, nada eu tive, porque nada era meu. Tudo eu fiz porque Deus me mandou. Todas as prisões, tudo que eu padeci, todas as chicotadas, foi tudo por amor a Cristo, porque tudo que Ele fez lá atrás foi por amor a mim. Ele conheceu Jesus Cristo, ele ficou 14 anos, 13 ou 14 anos no deserto, um dos dois, só conversando com Jesus e com o Espírito Santo, sendo instruído pelo próprio Deus. E ele fala: eu me gloriarei de maneira nenhuma, senão nas minhas fraquezas. Ele não ficava contando para ninguém as bênçãos maiores, ele contava que ele veio vencendo as fraquezas deles. Porque muita gente, se você falar isso, eles vão achar que você é santarrão, que você quer ser melhor que eles. Então o seu chamado é seu, é individual. Deus tem um chamado na vida de cada um, assim como todos esses profetas e o próprio Cristo, que aqui está escrito na palavra do Senhor, que nós cremos como o único e suficiente Salvador, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque se nós estamos aqui hoje, meu irmão, foi pelo derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Todos os outros profetas mostraram para os seres humanos, nós lemos aqui, mas mesmo assim eles não conseguiram alcançar o que foi alcançado na cruz do Calvário. O próprio Cristo desceu, se fez homem, ficou 30 anos no anonimato, não procurava glória, não procurava se apresentar, mas ele procurava amar o próximo. Ele que você ame o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo. A palavra vai dizer que de toda a lei depende os profetas. Eles dependem do primeiro e do segundo mandamento. Para ser profeta de Deus, eles dependem. Quem não depende disso, quem não está visando isso, fica um pouquinho puxado. Então, meus irmãos, não vou estender muito não, que nós possamos ler um pouquinho mais a palavra, porque ela é o nosso combustível, é ela que nos fortalece, ela que nos ampara, ela que nos acalma, ela que nos exorta, ela que nos dá a direção. Então, se você está passando por uma prova, passe por ela, porque Jesus não pegou a cruz dele no meio do caminho e jogou fora, não. Porque senão nós não poderíamos estar aqui falando do amor de Cristo, porque os covardes não entrarão no reino de Deus. Isso é Bíblia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já que podem ir. Amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Isso aqui não é perda de tempo não, irmão.
palavra de Deus ela não foi escrita à toa. A gente, e alguns de nós, infelizmente, não dão o verdadeiro valor, né? Aí, infelizmente, se perde. E realmente gosta de estar na presença de Deus, aí Deus começa a vencer a gente, né? Vai tirando a soberba da gente. Aí, quando não tira essa soberba, aí a palavra chega, mas chega como faca, aí começa a machucar. Aí quando a gente se coloca em posição de servo de Deus, aí vem a adoção, né? Isso é para mim mesmo, é para mim melhorar nessa parte que eu preciso. Aí o nariz vai caindo. Quando o nariz vai caindo, a palavra vai entrando e há a transformação. Amém? Glória a Deus. Não é à toa não. Amém? Vamos estar ungindo aqui. Irmãos, eu pedi os irmãos para ficar de pé, estender as mãos para cá. Que aqui não tem só pedido de vocês não, tá? Tem pessoas que às vezes nem estão vindo mais aqui, mas o nosso Deus é para essas pessoas também, tá? É só para nós não. Amém? Então se você fez um pedido, creia que vai ser ouvido. Faz igual o Bartimeu, para de gritar não. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele vai ouvir a tua voz, ele vai ouvir a nossa voz, Deus. Não liga porque o mundo vai falar, vai tentar fazer te calar. Não cala, irmãos. Porque de repente você deixa de dar um grito e botar sua fé em ação, né? Quando você grita, o cara estava cego. Aí quando Jesus ouve a voz dele, chama ele, o que ele faz? A cegueira física some. Mas só que ele estava vendo Jesus bem antes, né? A cegueira, ele tinha uma visão espiritual daquele que podia curar ele, né? Que é Jesus. Nós precisamos enxergar e ter essa fé. Botamos aqui esse pedido aqui, e Deus vai fazer o processo. Glória a Deus. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que já tenha feito e você ainda não viu. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pelas pessoas que estão aqui, pelos teus filhos, Senhor, meu Deus. Pai, a fé dos teus filhos está aqui sobre essa mesa, Pai. Deus, começa a operar, Deus, sobre a vida de cada um deles, Papai. Deus, que eles possam, meu Deus, perder essa cegueira, Papai, essa surdez dos olhos, eles possam abrir, Deus, para estar vendo, enxergando o Senhor, Papai. Ó Deus, que possam enxergar a tua face, meu Deus, mas te seguir, Deus, como fez esse cego, Deus. Ele continuou a te seguir, Papai. Olhar para o Senhor, Deus, como um verdadeiro adorador, meu Deus. A fé dele continuou funcionando no coração e na mente dele, Senhor, Deus. É o que precisamos, Papai, fazer, Pai. A nossa fé está aqui, Deus. Os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos maridos, nossas esposas, Papai. Os nossos netos estão aqui, Deus. O Senhor está de olho neles, como está de olho em nós também, Papai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entra com ação, Papai. Transforma, cura, tira todo o vício, Pai. Toda a escravidão da droga, Papai. Da pedra, da cocaína, do álcool, da prostituição, seja jogada por terra, Papai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a vitória, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém? Eu posso chamar o irmão Hugo? Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando por ele antes de terminar o culto, né? Amém, irmãos? Vamos terminar o culto, tá bom? Que esse culto possa continuar, né, nas nossas casas também. Que aqui é bem facinho de adorar, né? Está todo mundo quietinho, sentadinho, ouvindo. Aí quando chega em casa, que vem as pancadas, às vezes a gente desespera, né? Como filho, como cristão. Claro que vai ter momento que a gente vai cair mesmo, irmãos. Vai bater aquela carne, aquela ira, aquele ódio.
mas nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E precisa haver essa transformação, que é o arrependimento dos nossos pecados. Amém? Alguém foi lá chamar ele? Glória a Deus. Passa aqui para a nossa irmã Lígia, vai estar orando pela vida dele. Que não pode deixar de fazer, né? Se alguém quer fazer um acerto com Deus ou aceitar esse Deus, pode vir aqui na frente que vamos estar orando por vocês, tá bom? Se alguém sentir no coração que a palavra entrou e aceitar esse Deus, ele está aqui disposto a te aceitar sempre, tá bom, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, né? E adorar o nosso Senhor. Pai, nosso que estás no céu, Senhor, neste exato momento, meu Pai, nós viemos agradecer por estar aqui, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco, meu Pai. E queremos agradecer pela vida do Hugo, Senhor, que amanhã está completando 10 aninhos. Que o Senhor possa, meu Pai, neste exato momento, colocar no coraçãozinho dele, meu Pai, toda a obra que o Senhor ainda tem na vida dele, meu Pai. Derrama sobre ele, Senhor, toda a bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Que ele possa ser uma bomba na sua mão, Senhor. Que o Senhor possa transformar a vida dele e de toda a família dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Que ele possa ser uma criança, Senhor, nas suas mãos. Que o Senhor possa dar saúde, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a faculdade, abençoar a mente, Senhor, e que nunca ele possa esquecer dos seus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão Jordão, com a oportunidade. Amém. Vamos estar orando. Vamos bater um parabéns para o aniversário dele amanhã, vamos? Vamos estar orando aqui, nos despedindo no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, queremos a Ti render graça, glória, honra e louvor, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, Pai. Queremos Te agradecer por mais esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado, Pai, de todo o mal, Deus, de todos os acidentes, Pai, da fúria de Satanás sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor tem nos abençoado, Pai, nos libertado, nos instruído, Pai, no Teu caminho, na Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor. E abençoa, Pai, aqueles que aqui estão, Pai. Abençoa agora a nossa ida embora, Senhor, no nome de Jesus. Nos livra dos acidentes, Pai. Nos livra, Pai, dos roubadores, dos assassinos, Pai. Que nós possamos chegar na nossa casa, Deus, em paz. Que o Senhor possa continuar, Pai, dentro de cada coração. Não só hoje, amanhã, mas para todos sempre, até a sua vinda. Amém. Vamos estar aqui levantando nossas mãos para receber. Que a graça e o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.